Talvez exista uma razão para você ter encontrado esta mensagem justamente agora. Antes de continuar o seu dia, antes de tentar afastar novamente aquela pessoa dos seus pensamentos, preste atenção ao que acontece dentro de você quando ouve estas palavras. Existe alguém cuja lembrança surge nos momentos mais inesperados. Alguém que você tentou compreender, esquecer ou até convencer a si mesmo de que já não significava tanto, mas que continua aparecendo silenciosamente em sua mente. Jung nos ensinou que aquilo que permanece emocionalmente carregado dentro de nós raramente desaparece apenas porque decidimos ignorá-lo. O inconsciente continua falando através de lembranças, sonhos, símbolos, emoções e coincidências que parecem pequenas demais para receber atenção. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo aqui. Talvez a verdadeira mensagem que você precisa ouvir não esteja simplesmente vindo dessa pessoa. Talvez ela esteja sendo revelada através daquilo que essa conexão despertou em você. E quando compreender essa diferença, você poderá enxergar toda essa história de uma maneira completamente nova. Existe uma pergunta que pode mudar tudo. Se essa pessoa estivesse diante de você agora, sem orgulho, sem medo, sem distância e sem nenhuma necessidade de esconder aquilo que sente, o que você acredita que ela diria? Não responda depressa, porque, segundo a psicologia de Jung, frequentemente projetamos sobre alguém desejos, feridas, expectativas e partes desconhecidas de nós mesmos. É por isso que certas conexões parecem possuir uma força quase inexplicável. Não significa necessariamente que o destino esteja prometendo um reencontro, mas significa que existe alguma coisa nessa experiência exigindo consciência. Talvez você pense que precisa descobrir o que essa pessoa sente, quando a pergunta mais transformadora seja outra. Por que essa pessoa conseguiu tocar uma região tão profunda da sua alma? Há encontros que passam pela nossa história como acontecimentos comuns. Outros atravessam nossas defesas e revelam aquilo que escondíamos até de nós mesmos. E é exatamente nesse ponto que começa a mensagem mais importante deste vídeo. Talvez você tenha passado noites tentando interpretar um silêncio. Talvez tenha relido conversas, lembrado de olhares, reconstruído despedidas e imaginado palavras que nunca chegaram a ser pronunciadas. Quando existe envolvimento emocional, a mente procura significado até mesmo na ausência de respostas. Jung chamaria nossa atenção para um perigo fundamental. Podemos confundir aquilo que desejamos ouvir com aquilo que realmente sabemos sobre o outro. Mas isso não torna seus sentimentos insignificantes. Pelo contrário, eles podem revelar algo extraordinariamente importante sobre você. A pessoa que ocupa tanto espaço em seus pensamentos talvez tenha ativado uma imagem inconsciente ligada ao amor, à rejeição, ao abandono, ao pertencimento ou ao desejo de finalmente ser escolhido. E quando essa imagem é ativada, parece que estamos tentando compreender alguém, quando silenciosamente estamos diante de uma parte desconhecida de nossa própria história. Continue comigo, porque existe um ponto específico em que essa descoberta deixa de ser sobre esperar por alguém e começa a transformar completamente a maneira como você ama. E aqui está algo que poucas pessoas percebem. Uma conexão profunda não deveria obrigar você a abandonar a própria dignidade para mantê-la viva. Se alguém realmente tem algo importante para dizer, as palavras e atitudes dessa pessoa precisam existir no mundo real, não apenas dentro das interpretações que o coração constrói para preencher o silêncio. Jung acreditava que amadurecer psicologicamente exige retirar nossas projeções e começar a enxergar tanto o outro quanto a nós mesmos com maior clareza. E isso pode ser doloroso, porque às vezes descobrimos que não amávamos apenas uma pessoa,
Amávamos também tudo aquilo que imaginávamos poder viver ao lado dela. Mas essa descoberta não destrói o significado da conexão. Ela o aprofunda. Porque você deixa de perguntar apenas, será que essa pessoa voltará? E começa a perguntar, o que esse encontro veio revelar sobre mim? É justamente quando essa pergunta surge que algo poderoso acontece. Você para de entregar ao outro a responsabilidade de completar aquilo que somente a sua própria consciência pode integrar. Por isso, não saia agora, porque aquilo que vem a seguir pode ajudá-lo a distinguir três coisas que parecem iguais quando estamos emocionalmente envolvidos, mas não são: intuição, desejo e projeção. Essa diferença pode explicar por que algumas pessoas permanecem dentro de nós mesmo depois da distância, porque determinados encontros parecem carregados de significado e, principalmente, porque o silêncio de alguém pode despertar uma voz tão intensa dentro de nós. Talvez exista realmente uma conversa que ainda precise acontecer entre vocês. Talvez não, mas existe uma conversa que certamente precisa acontecer. Aquela entre você e a parte da sua própria alma que essa pessoa conseguiu despertar. E quando essa voz finalmente for ouvida, você poderá descobrir algo muito maior do que uma resposta sobre quem fica ou quem volta. Poderá compreender por que essa história encontrou você, o que ela está tentando transformar e porque, às vezes, aquilo que chamamos de alma gêmea pode funcionar como um espelho que nos obriga a encontrar a nós mesmos. Antes de continuarmos, quero te fazer um pedido muito especial. Se alguma dessas palavras já tocou algo dentro de você, deixe o seu like agora. Pode parecer um gesto simples, mas é através dele que você mostra ao YouTube que mensagens como esta precisam alcançar outras pessoas que também estão buscando respostas para aquilo que sentem em silêncio. E talvez, neste exato momento, exista alguém precisando ouvir exatamente o que você está ouvindo. Então deixe o seu like e permaneça comigo, porque o que vamos revelar a seguir pode mudar completamente a maneira como você interpreta essa conexão e aquilo que existe por trás desse silêncio. Há momentos em que o silêncio de alguém parece dizer mais do que qualquer conversa poderia explicar. Você segue sua rotina, tenta ocupar a mente, conversa com outras pessoas e até acredita que finalmente conseguiu colocar aquela história no lugar certo. Então, sem aviso, alguma coisa acontece. Uma música toca, um nome aparece, uma lembrança atravessa sua mente, ou você acorda depois de um sonho estranhamente intenso, e aquela pessoa retorna ao centro da sua consciência. Para Carl Jung, experiências carregadas de emoção mereciam atenção não porque fossem necessariamente mensagens sobrenaturais enviadas por outra pessoa, mas porque poderiam revelar movimentos profundos do inconsciente. Aquilo que insiste em retornar pode estar carregando um conteúdo ainda não compreendido, e talvez seja exatamente por isso que você sente que existe algo não dito entre vocês. Entretanto, antes de tentar descobrir o que essa pessoa gostaria de dizer, existe uma pergunta ainda mais importante. Quem está realmente falando dentro de você quando essa lembrança aparece? Essa pergunta pode parecer desconfortável porque muda completamente a direção da busca. Até agora, talvez você estivesse olhando para fora, tentando decifrar atitudes, ausências, mensagens, encontros e despedidas. Mas Jung nos convidaria a inverter esse movimento e observar aquilo que foi despertado dentro de nós. Quando alguém provoca uma intensidade emocional extraordinária, essa pessoa pode ter tocado um complexo, uma ferida antiga ou uma imagem inconsciente que existia muito antes daquele encontro. É nesse território que surge a projeção. Sem perceber, depositamos sobre alguém expectativas, qualidades, desejos e possibilidades que pertencem também ao nosso mundo interior.
De repente, aquela pessoa parece possuir algo que ninguém mais possui. Seu olhar parece diferente, sua presença parece familiar, sua ausência parece impossível de aceitar. E quanto maior a projeção, mais difícil se torna separar quem aquela pessoa realmente é daquilo que nossa alma colocou sobre ela. Isso não significa que o vínculo tenha sido falso. Essa distinção é fundamental. Jung não reduzia as experiências humanas profundas a simples ilusões. Ele procurava compreender o significado psicológico escondido dentro delas. Uma relação pode ser verdadeira e, ao mesmo tempo, carregar projeções. Você pode amar alguém e, ainda assim, enxergar nessa pessoa partes de si que nunca conseguiu reconhecer. É exatamente por isso que alguns encontros parecem possuir uma força quase magnética. Eles não mexem apenas com nossos sentimentos presentes. Eles atravessam camadas antigas da personalidade, despertam o medo de ser abandonado, o desejo de finalmente ser escolhido, a necessidade de reconhecimento ou a esperança de encontrar alguém capaz de preencher aquilo que permaneceu vazio durante anos. Quando isso acontece, você acredita estar lutando apenas para não perder uma pessoa, mas talvez esteja lutando para não perder aquilo que essa pessoa passou a representar dentro de você. E aqui começa uma revelação decisiva. Talvez aquilo que você gostaria de ouvir dessa pessoa seja exatamente aquilo que alguma parte de você ainda precisa aprender a dizer para si mesma. Eu vejo você. Você é importante. Eu não esqueci. Você merece ser amado. Perceba a força dessas frases. Quando esperamos desesperadamente que alguém as pronuncie, podemos entregar ao outro uma autoridade enorme sobre nosso próprio valor. A ausência da mensagem passa a parecer uma sentença. O silêncio vira rejeição. A distância começa a ser interpretada como prova de que não fomos suficientes. Mas o processo de individuação descrito por Jung aponta em outra direção. Tornar-se inteiro significa recuperar as partes de nós que foram projetadas no mundo exterior. Isso não elimina o desejo de amar, nem transforma o coração em pedra. Ao contrário, permite amar sem precisar desaparecer dentro do outro. Mas existe uma razão pela qual tudo isso precisa ser compreendido antes de chegarmos ao verdadeiro núcleo desta história. Quando você começa a retirar a projeção, algo surpreendente acontece. Você finalmente consegue enxergar a pessoa real. Não a versão idealizada pela saudade, não aquela construída pelo medo de perdê-la, mas o ser humano concreto, com contradições, limitações, escolhas e responsabilidades. E somente nesse ponto, uma pergunta pode ser respondida com maturidade. Existe realmente algo entre vocês que ainda precisa ser vivido, ou você está tentando manter viva uma imagem que pertence ao seu próprio inconsciente? Não responda ainda. Porque existe outro mecanismo psicológico atuando silenciosamente nessa conexão, e ele pode explicar por que justamente aquilo que mais incomoda você nessa pessoa também pode revelar algo escondido sobre si mesmo. A sombra, um dos conceitos centrais da psicologia junguiana, representa aspectos da personalidade que preferimos não reconhecer como nossos. São emoções, impulsos, necessidades e características que foram empurrados para regiões menos conscientes porque entravam em conflito com a imagem que construímos sobre quem deveríamos ser. Imagine alguém que passou a vida tentando parecer forte. Talvez tenha aprendido cedo que demonstrar necessidade significava fraqueza. Então, encontra uma pessoa emocionalmente distante e, inexplicavelmente, torna-se profundamente afetado por ela. Quanto mais o outro se afasta, maior parece ser sua necessidade de aproximação. A princípio,
Tudo parece estar relacionado ao comportamento daquela pessoa. Mas, quando observamos profundamente, talvez essa relação esteja expondo uma necessidade emocional que sempre existiu e que nunca recebeu permissão para aparecer. É por isso que determinadas pessoas parecem apertar exatamente os botões que ninguém mais consegue alcançar. Elas despertam ciúme, ansiedade, medo, desejo, raiva e esperança em proporções aparentemente exageradas. Jung observaria que, quando nossa reação emocional ultrapassa aquilo que a situação aparentemente justificaria, existe uma oportunidade de investigação interior. Talvez não seja apenas o presente falando. Pode haver uma história inteira escondida naquela reação. Uma ausência antiga, uma promessa quebrada, uma experiência de rejeição, uma sensação de nunca ter sido escolhido plenamente. E então surge alguém que toca exatamente essa ferida. Você acredita que precisa dessa pessoa para curá-la, mas pode acontecer o contrário. A relação apareceu para mostrar que a ferida já estava ali antes mesmo daquele encontro. Nesse ponto, a ideia de alma gêmea ganha uma interpretação muito mais profunda. Em vez de imaginar apenas alguém destinado a completar tudo aquilo que falta em você, podemos enxergar certos encontros como espelhos psicológicos capazes de revelar partes desconhecidas da própria alma. Algumas pessoas chegam trazendo conforto, outras chegam trazendo conflito. Algumas permanecem durante décadas, outras atravessam nossa vida por pouco tempo, mas deixam perguntas que levam anos para serem respondidas. O valor transformador de um encontro não depende apenas de sua duração. Às vezes, alguém permanece pouco e muda muito. Isso acontece porque determinados vínculos ativam conteúdos inconscientes tão profundos que, depois deles, já não conseguimos retornar completamente à versão de nós mesmos que existia antes. Talvez seja justamente isso que esteja acontecendo com você. Você pode estar perguntando por que essa pessoa ainda aparece em seus pensamentos, quando a pergunta mais reveladora seria: quem você se tornou depois que ela apareceu? Observe cuidadosamente. Você começou a estabelecer limites, descobriu necessidades que antes ignorava, percebeu padrões repetidos em seus relacionamentos? Passou a questionar por que aceita tão pouco quando deseja tanto? Talvez tenha descoberto que confundia intensidade com reciprocidade, ansiedade com conexão ou espera com fidelidade emocional. Essas percepções podem doer, mas representam um movimento precioso da consciência. O inconsciente não revela nossas contradições para nos punir. Ele as coloca diante de nós porque aquilo que permanece inconsciente tende a influenciar nossas escolhas sem que percebamos. E agora chegamos a um ponto delicado. Quando começamos a enxergar os próprios padrões, existe uma tentação de transformar toda a coincidência em confirmação daquilo que desejamos acreditar. É aqui que precisamos compreender corretamente um dos conceitos mais fascinantes associados a Jung: a sincronicidade. Ela não deve ser usada como uma garantia de que determinada pessoa está pensando em você ou retornará. Para Jung, a sincronicidade dizia respeito a coincidências significativas cuja conexão era percebida pelo sentido, e não por uma relação causal evidente. Essa diferença muda tudo, porque talvez o significado de encontrar repetidamente um símbolo relacionado àquela história não seja "essa pessoa vai voltar". Talvez seja "existe algo nessa experiência que sua consciência ainda precisa compreender". E essa mudança aparentemente pequena pode libertar você de uma espera que parecia interminável. Imagine que você esteja pensando intensamente em alguém e segundos depois escute uma música associada a essa pessoa. O coração dispara. A mente imediatamente procura uma explicação. Isso é um sinal. Mas sinal de quê?
É justamente aí que a consciência precisa entrar. O acontecimento pode possuir um enorme significado subjetivo sem funcionar como previsão objetiva sobre as escolhas de outra pessoa. Jung valorizava profundamente os símbolos, porém, o símbolo não funciona como uma legenda simples dizendo exatamente o que acontecerá amanhã. Ele abre possibilidades de interpretação, ele nos conduz para dentro. Portanto, em vez de perguntar automaticamente, isso significa que ela sente minha falta? Experimente perguntar, por que isso me afetou tanto? Essa segunda pergunta talvez pareça menos emocionante, mas pode conduzir você a uma verdade muito mais poderosa. Quando uma pessoa está emocionalmente vulnerável, qualquer coincidência pode se transformar em combustível para a esperança ou medo. Um horário repetido, uma postagem inesperada, uma música, um sonho, um encontro casual. Tudo começa a parecer conectado. E algumas dessas experiências realmente podem carregar um significado profundo para quem as vive. Entretanto, maturidade psicológica exige não usar o símbolo para fugir da realidade. Se alguém ama você, a realidade dessa relação precisa ser construída também através de presença, comunicação, responsabilidade e escolha. Nenhum símbolo deveria obrigá-lo a permanecer indefinidamente preso a alguém que não oferece reciprocidade. A vida interior possui profundidade, mas a vida concreta também fala. E, frequentemente, aquilo que acontece diante dos nossos olhos precisa ser ouvido com a mesma atenção que dedicamos aos movimentos invisíveis da alma. Talvez essa seja uma das mensagens mais difíceis deste vídeo, porque é muito mais confortável acreditar que o silêncio sempre esconde amor do que admitir que, às vezes, silêncio significa simplesmente ausência de comunicação. Mas existem também situações em que duas pessoas sentem algo verdadeiro e, ainda assim, medo, orgulho, circunstâncias ou imaturidade impedem uma aproximação. Como distinguir uma situação da outra? Você não consegue fazer isso apenas interpretando pensamentos ou coincidências. Precisa observar padrões concretos. Existe iniciativa, existe cuidado, existe consistência, existe espaço para uma conversa verdadeira. O amor pode possuir mistério, mas uma relação saudável não deveria exigir que você viva permanentemente como um investigador tentando descobrir se é amado. E talvez agora você esteja começando a perceber por que a mensagem anunciada no início é diferente daquela que imaginava. Você entrou aqui querendo saber o que sua alma gêmea teria para dizer, mas talvez a jornada esteja preparando você para reconhecer algo ainda maior. Nenhuma mensagem externa possui poder transformador enquanto você não consegue distinguir aquilo que vem da realidade, aquilo que nasce do desejo e aquilo que emerge das profundezas do próprio inconsciente. Essa distinção não destrói o romance. Ela protege o amor da fantasia. E quando a fantasia começa a perder força, uma nova pergunta surge naturalmente. Se você não precisasse mais perseguir certezas, implorar por respostas ou interpretar cada silêncio, como seria amar alguém a partir de uma posição interior completamente diferente? Essa posição começa quando você deixa de negociar consigo mesmo para manter uma conexão. Quantas vezes alguém percebe que está recebendo pouco, mas continua dizendo, talvez amanhã seja diferente? Quantas vezes aceita ausência porque se lembra intensamente dos momentos de presença? Quantas vezes transforma potencial em compromisso e esperança em evidência? A psicologia de Jung nos ajuda a compreender por que fazemos isso. Quando projetamos sobre alguém uma imagem poderosa, abandonar aquela relação parece significar abandonar uma parte de nós mesmos. Por isso, desapegar-se de uma fantasia pode doer tanto quanto perder uma pessoa real. Não estamos apenas dizendo adeus ao outro.
Estamos nos despedindo de um futuro imaginado, de conversas que nunca aconteceram e de uma versão de nós mesmos que acreditávamos existir ao lado daquela pessoa. Mas retirar uma projeção não significa necessariamente abandonar alguém. Significa devolver realidade ao relacionamento. Talvez, depois disso, você descubra que existe amor verdadeiro entre vocês. Talvez perceba que havia muito mais fantasia do que reciprocidade. Ambas as descobertas possuem valor, porque ambas devolvem liberdade. Quando duas pessoas conseguem se enxergar sem exigir que uma carregue todas as expectativas inconscientes da outra, surge a possibilidade de um encontro muito mais autêntico. Você já não precisa que aquela pessoa seja seu salvador, sua confirmação ou a resposta para todas as suas feridas. Pode simplesmente perguntar: quem é você realmente? E, igualmente importante, quem sou eu quando não estou tentando convencer você a me escolher? Existe uma força silenciosa nessa pergunta, porque muitas pessoas passam anos tentando ser desejadas e quase nunca perguntam se aquilo que desejam realmente lhes faz bem. A ansiedade produz uma espécie de visão estreita. Tudo gira em torno de: será que ele vai voltar? Será que ela ainda pensa em mim? Será que vai mandar mensagem? Enquanto isso, outra pergunta desaparece: como eu me sinto quando estou nessa relação? Existe paz ou vigilância? Liberdade ou medo constante? Reciprocidade ou esforço unilateral? Você consegue ser você mesmo ou vive calculando cada palavra para não perder aquela pessoa? Essas perguntas podem quebrar o encantamento da projeção porque trazem você de volta ao território da experiência real. Esse retorno a si mesmo está profundamente relacionado à individuação. Para Jung, tornar-se quem realmente somos não significa construir uma personalidade perfeita. Significa aproximar consciência e inconsciente, reconhecer contradições e integrar aspectos rejeitados de nós mesmos. No amor, isso pode significar aprender a sustentar a própria solidão sem correr imediatamente para relações que apenas anestesiam o vazio. Pode significar reconhecer a necessidade de afeto sem sentir vergonha dela. Pode significar admitir que deseja alguém e, simultaneamente, compreender que desejo não obriga o outro a corresponder. Essa capacidade de sustentar sentimentos contraditórios é uma forma de maturidade. Você pode amar e estabelecer limites, sentir saudade e continuar caminhando. Desejar uma conversa e não abandonar a própria dignidade enquanto ela não acontece. E é justamente quando você alcança esse ponto que a dinâmica interior começa a mudar. Aquela pessoa pode continuar importante, mas já não controla completamente seu estado emocional. Uma mensagem deixa de decidir se seu dia será bom. Um silêncio deixa de determinar seu valor. Uma lembrança pode aparecer sem arrastar você imediatamente para horas de ansiedade. Isso não acontece porque você deixou de sentir. Acontece porque aquilo que estava projetado começa a retornar para você. A força que parecia pertencer ao outro começa a ser reconhecida como parte da própria vida psíquica. Mas existe ainda uma última camada dessa transformação. E ela talvez seja a mais surpreendente. Quando você para de perseguir aquilo que acredita precisar, começa finalmente a descobrir o que essa conexão estava tentando ensinar desde o primeiro encontro. Talvez a mensagem mais importante não seja "espere por mim". Talvez também não seja "esqueça-me". Essas duas respostas são simples demais para a complexidade da alma humana. A mensagem pode ser algo muito mais profundo. Veja aquilo que despertou em você quando me encontrou. Pense nisso. Talvez essa pessoa tenha revelado sua capacidade de amar profundamente. Talvez tenha exposto seu medo de abandono.
Talvez tenha mostrado que você ainda busca a aprovação em lugares onde precisa aprender a escolher a si mesmo. Talvez tenha despertado coragem, desejo, vulnerabilidade ou uma necessidade antiga de ser visto. O encontro pode ter funcionado como uma porta, mas uma porta não existe para ser adorada. Ela existe para ser atravessada. Quando atravessamos essa porta, deixamos de perguntar apenas o que o outro fará e começamos a observar aquilo que estamos nos tornando. Essa mudança é imensa, porque você não controla se alguém voltará, amadurecerá, reconhecerá seus sentimentos ou finalmente terá coragem de conversar. Mas pode decidir aquilo que fará com tudo o que essa experiência revelou. Pode continuar repetindo o mesmo padrão ou torná-lo consciente. Pode transformar a ferida em ressentimento ou utilizá-la como caminho de autoconhecimento. Pode passar anos esperando que outra pessoa entregue uma resposta ou começar a construir uma vida na qual sua paz não dependa dessa resposta. Esse é um dos movimentos mais difíceis da transformação psicológica. Abandonar a tentativa de controlar o exterior e assumir responsabilidade pelo próprio mundo interior. E existe uma ironia poderosa nisso. Muitas vezes, quando deixamos de tentar desesperadamente prender alguém, finalmente conseguimos enxergar se aquela pessoa realmente deseja permanecer. Sem perseguição, os movimentos ficam mais claros. Sem fantasia, as atitudes ganham peso. Sem necessidade de interpretar tudo, você começa a observar aquilo que efetivamente acontece. Se existe amor, ele encontra alguma forma de expressão concreta. Se existe apenas ambiguidade interminável, você começa a reconhecê-la. E mesmo que a resposta não seja aquela que desejava, existe uma dignidade enorme em finalmente enxergar. A consciência nem sempre oferece conforto imediato, mas oferece liberdade. E liberdade interior vale mais do que qualquer promessa imaginada. Portanto, se algum dia essa pessoa realmente se sentar diante de você e disser aquilo que guardou, talvez você esteja finalmente preparado para ouvir sem transformar cada palavra em destino. Poderá escutar com o coração aberto e os pés firmes na realidade. Poderá reconhecer amor sem idealizá-lo, arrependimento sem confundi-lo com mudança e saudade sem interpretá-la automaticamente como compromisso. Essa é uma diferença enorme, porque palavras podem emocionar, mas padrões revelam. Promessas podem despertar esperança, mas escolhas sustentadas constroem confiança. A pessoa certa não precisa ser perfeita, mas precisa existir além da imagem que sua mente criou. Ela precisa ser alguém com quem seja possível construir realidade. E se essa conversa nunca acontecer, então talvez reste uma descoberta que ninguém poderá retirar de você. Aquilo que essa pessoa despertou não precisa desaparecer junto com ela. A capacidade de amar continua sendo sua. A profundidade continua sendo sua. A coragem que nasceu depois da dor continua sendo sua. O autoconhecimento conquistado continua sendo seu. Talvez seja essa a grande transformação escondida por trás de certos encontros. Passamos tanto tempo acreditando que alguém levou uma parte de nós, quando foi justamente aquela experiência que revelou partes que nunca tínhamos conhecido. E quando você finalmente compreende isso, algo muda silenciosamente. Você já não precisa correr atrás de uma mensagem para saber que sua história possui significado. Porque começa a perceber que a mensagem mais profunda sempre esteve sendo escrita dentro de você.